Então, muito bem-vindos a mais um episódio do Carismágico Podcast, desta feita com um convidado muito especial, porque os outros eram péssimos e este sim agora é que vai ser. Não, ele é muito especial por outro motivo, que os outros também eram, mas este é talvez o primeiro convidado aqui do nosso podcast que não é um amigo pessoal, ou seja, do qual eu não conheço e não privo já há mais tempo. E estou muito entusiasmado porque é alguém que eu gostava muito de conhecer e de poder falar e de poder conversar, porque o Tomás, que já vai ter a oportunidade de se apresentar, porque eu vou-lhe fazer aquela pergunta típica do podcast do Fala-me de Ti, não é? Aquelas coisas normais. Mas aquilo que eu gosto no Tomás e que eu gostei no podcast que ele tem, no Despolariza, e no movimento que o Despolariza protagoniza, tem principalmente a ver com aquilo que nós falamos aqui, que é esta comunicação, que é como é que alguém retirou do seu tempo para, num momento em que o mundo parece que está cada vez mais polarizado, seja isso uma percepção ou de facto uma realidade, alguém tira mesmo tempo e procura criar um momento onde nós vamos conversar sobre os tópicos importantes sem ser a gritar uns com os outros, mas de verdade a procurar compreender-nos. Isto para mim é a beleza da comunicação, porque é muito daquilo que nós falamos aqui no Carismágico, no podcast, na academia, etc. E portanto, muito bem-vindo, Tomás. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer ter-te aqui e poder conversar aqui um bocadinho contigo. Tu és mecenas do Despolariza. Eu sou mecenas do Despolariza. Obrigado por isso também. Pronto. E também voluntário do Kolkata Relief. Muito exatamente, obrigado. Também voluntário do Kolkata Relief, que é um projeto espetacular, onde no fundo, aquilo que e o Tomás saberá dizer isto melhor do que ele, porque ele foi fundador desse projeto também, mas no fundo aquilo que nós queremos é ajudar as pessoas que na Índia vivem anualmente aquilo que nós vivemos em Leiria uma vez na vida, não é? Ou seja, aquela devastação que nós vemos lá é todos os dias, não é? É quinta-feira. E o projeto começou de uma forma muito bonita também, de vermos na prática isso a acontecer e de pensarmos, é mesmo preciso, ao contrário de que se calhar aqui em Portugal, que foi preciso muito para podermos ajudar aquelas famílias, lá se calhar com muito pouco, neste caso com 5 euros, conseguimos dar um kit que dá um teto, que dá os primeiros socorros, que dá um livro para as crianças e que dá, no fundo, esperança para mais um ano e para conseguirmos pôr estas pessoas a viver um bocadinho melhor com o preço de um hambúrguer mau em qualquer uma das fast foods. Portanto, acho que é mesmo um projeto muito giro. Grande sales pitch. Exatamente. Falta só a rede mosquiteira. Falta exatamente a rede mosquiteira, que é outra coisa muito importante. Daquelas coisas que nós não nos lembramos aqui neste nosso primeiro mundo, não é? Sim, não há malária nem dengue, não é? Exatamente. De que, de facto, às vezes é mesmo importante, pequeninas coisas fazem mesmo a diferença. E no Despolariza, o Despolariza também é um projeto sem fins lucrativos, certo? Sim, sim. E que vive de mecenas, ou seja, de pessoas que querem apoiar o projeto e, portanto, doam um valor à sua escolha para apoiar o Tomás em tudo aquilo que é a produção destes podcasts. Nós aqui temos um mecenas também, que é a N-Brand, que vocês já ouviram nos outros podcasts. Nós estamos aqui nas instalações da N-Brand, nos estúdios, que é a maior rede de franchising em Portugal e, portanto, com certeza, se vocês estiverem a pensar em começar um negócio, será aqui o sítio para vocês pesquisarem e verem estas pessoas que já percorreram o caminho e que vos podem ajudar a percorrer também. E, sem mais demoras, Tomás, passando esta fase dos patrocínios, Tomás, mais uma vez obrigado por estares aqui e eu já falei que tu tens um podcast, já falei que tu criaste este projeto do Kolkata também e eu tenho a certeza que algumas das pessoas que seguem isto já te conhecem, mas queria que tu nos desse aqui uma resenha de como é que tu chegas até este ponto, ou seja, como é que alguém que tirou um curso superior em física, certo? Chega ao ponto de ter um podcast onde fala de comunicação, porque não é propriamente o caminho mais habitual, certo? No fundo a minha história é que as coisas que eu sempre sonhei fazer bloqueiam-me e então as coisas que nunca foram um sonho meu eu arranco, faço acontecer e acabam às vezes por correr bem. Então nunca pensei montar uma ONG, mas aconteceu-me na Índia. Nunca pensei, nem sequer era o meu sonho ter um podcast, um canal de YouTube. O meu sonho era fazer filmes ou escrever livros, nomeadamente romances. Mas lá está, acho que ponho demasiado, se calhar, perfeccionismo, demasiada pressão em cima desses sonhos. E então acabo por fazer outras coisas e como faço sem essa pressão, correm muito melhor. Não é? Começa certo, mas pronto, depois desta piadinha, olha, eu estudei Física e estudei Física porque tinha prazer
tinha prazer a estudar física no 10º, 11º e 12º, e porque sou curioso naturalmente, gosto de saber como é que as coisas funcionam, e a física é a ciência que vai mais ao fundo das questões, não é? Vai tão fundo que chega a um lugar em que, para explicares a realidade de forma partilhada, tens uma linguagem chamada matemática, que é a linguagem mais objetiva que nós, com este cérebro, conseguimos criar. E fiz esse percurso, mas cheguei ao fim e apercebi-me que a investigação não era bem para mim, porque é muito lento. Professor não me via muito bem a ser, a não ser que fosse ali numa fase muito específica e só para pessoas que já estão um bocado entusiasmadas com aquilo. Certo. E vim para Portugal e montei uma empresa, uma startup na área da tecnologia. Ou seja, tu estudaste tudo isso em Inglaterra, é isso? Não, estudei Física na Faculdade de Ciências aqui do Porto, e depois o mestrado foi na Bélgica e na Holanda, em nanotecnologia. Sim, porque tu tiveste muito tempo também na Inglaterra, certo? Sim, nasci em Inglaterra, vi lá até aos 8. Ok. Por isso sou um bocado de bife também. E houve um dia em que nessa empresa, nessa startup, eu como não amava aquilo, e era o chefe, sentia que quando tinha que motivar as outras pessoas estava a representar. Certo. E isso destruía-me um bocadinho por dentro. Eu não estou a dizer que hoje em dia, às vezes também, eu não puxo por um lado mais energético e líder de mim quando é preciso. Certo. Mas se calhar se fizer isso em relação às pessoas que me ajudam no Desvaloriza ou no Kolkata, como vem de um lugar de ser uma coisa que realmente me apaixona, não me sinto se calhar tão mal. Não sentes tanto impostor, não é? Sim, não sinto tanto impostor, mas ali eu sentia-me, sei lá, lembro, foi para aí em 2015, primeira reunião de 2015, 2015 vai ser o melhor ano de sempre, certo. Por dentro a morrer, estás a ver? E então essa empresa, fechei o escritório e fui eu e mais uma pessoa para home office, antes disso existir, por isso em 2015, e isso permitiu-me começar a estudar mais psicologia e filosofia, ou seja, já tinha satisfeito a minha curiosidade sobre tudo o que acontece fora do meu cérebro, não é? No cosmos, no eletromagnetismo, na física quântica e tudo mais. Sim. E virei mais para dentro, e essa fase foi incrível, foi que me envolvi no altruísmo eficaz, que é um movimento que está explicado no site do Kolkata, se quiserem ver, kolkatar.org, não vou entrar por aí. E em 2016 fiquei solteiro, e então estava numa situação em que, estou nómada digital, também não existia esta expressão na altura, mas tenho esta empresa que, pronto, vai dando um pinga-pinga, e estou com liberdade, vou viajar. Então fui viajar durante esse ano, fiz muito voluntariado na Índia, tive o tempo quase todo na Índia, estive a trabalhar na Austrália, como trolha, como um faz-tudo num lar de idosos de judeus de Melbourne. Trabalhos portugueses, não é? Ou seja, foste ser português lá para fora. Exato. Aqui abres uma empresa de startup, lá fora vou ser português, não é? Exato. Trabalhar como nas obras, português assim, da Suíça. A sério, exatamente. E voltei para Portugal com um romance na minha cabeça, comecei a escrever, só que era um romance um bocadinho solitário, e apaixonei-me pela minha mulher. Okay. Então não consegui escrever mais esse livro, porque a energia deixou de ficar adequada. Sim. Já não estava lá. Depois voltei e ainda com essa empresa e com um alojamento local que consegui começar ali em Matosinhos. Estava a reorganizar a minha vida aqui de regresso, e apercebi-me que, olha, aqui uma parte do meu tempo que se calhar poderia usar para este problema da polarização. Porquê? Porque eu senti que, mesmo nos grupos de WhatsApp de amigos, estava a começar a acontecer uma coisa que não acontecia antes, que era as pessoas, sei lá, na altura do George Floyd, por exemplo. Sim. Lembro que houve assim uma conversa num WhatsApp meu que resultou assim numa quebra um bocadinho forte, certo, demais para uma coisa que aconteceu tão longe, e que, claro que foi uma tragédia, mas não é? Se não és por mim, és contra eles. Sim. E portanto eu não posso dar-me com uma pessoa que pensa assim, não é? Uma coisa desse género. Sim, e isto, estamos a falar de 2019, quando eu comecei a sentir estas coisas. E depois li o The Righteous Mind do Jonathan Haidt, o Intelligence Trap, comecei a ler mais sobre os algoritmos, a começar a perceber o que estava a acontecer. Na altura também saiu um relatório
não me estou a lembrar agora, não é The Atlantic, é um think tank americano, a estudar a polarização e a mostrar que, lá está, as distribuições do posicionamento das pessoas entre moderado, conservative e progressive nos Estados Unidos estava a afastar-se, não é? Estava a ficar um camelo ou um dromedário. Dromedário, se calhar. Que tem 2 bossas. Exatamente. E então, dentro desta filosofia de vida do Ikigai, que é aquele diagrama de Venn, que tem 4 círculos, eu esqueço-me sempre de um deles, o que tu fazes bem, o que pode fazer bem ao mundo, o que te pode dar dinheiro e o que gostas de fazer, te apaixona. Apercebi-me que este tema era importante, urgente, é uma coisa na qual eu estava imerso, não é? Porque estava mais nesta fase da psicologia ainda e da filosofia. E então comecei a escrever um blog. Em 2020, já ninguém começava um blog em 2020. Porque quiseste à procura na internet num sítio que ainda aceitasse blogs. Não é? Ainda bem que comecei isto como um blog, porque assim fica mesmo claro que o meu objetivo nunca era ganhar dinheiro, nem ficar rico e famoso. E depois no Covid começaram as lives e eu fiz umas lives. E depois transformou-se naturalmente num podcast, numa comunidade, e é isso, está a ser um caminho muito bonito, e é isso, sempre que eu vou aos encontros de mecenas, ou aos jantares, ou aos trilhos, né, tudo o que acontece nos grupos de mecenas, continuo a ter momentos de olhar à volta e pensar, fogo, que moca, meu. Como é que isto aconteceu? Que moca. Como é que isto aconteceu? Como é que chegamos aqui? Olha, não sei se era este o caminho que querias, mas pareceu-me... Eu, como não tenho guião, é sempre este o caminho que eu queria, porque é o que acontece, não é? E uma das coisas que eu te queria perguntar sobre a comunidade, que é, tu no podcast fazes eu acho que tu és muito bom entrevistador. Ou seja, acho que é interessante ouvir-te a fazer perguntas, e as perguntas são interessantes e, portanto, gera-se ali uma boa conversa. E tu procuras fazer um bocadinho sempre de advogado do diabo, no sentido de procurar contrapor um bocadinho daquelas posições que as pessoas estão a pôr ali, para fazer isso. E eu nunca fui a um encontro de mecenas. Os encontros de mecenas são parecidos com o grupo do WhatsApp, porque aquele grupo do WhatsApp, apesar de parecer um bocadinho melhor que outros grupos do WhatsApp, não é tão despolarizado como os podcasts são despolarizados, não é? Claro que não. Por isso é que quando eu criei o grupo do WhatsApp, primeiro chamava-se Despolariza Mecenas, ou uma coisa assim. E a imagem do grupo era o dedo Despolariza. Sim. E depois apercebi, mas não, isto mudei para Mecenas do Despolariza. Certo. Ou seja, isto não é o Despolariza. Certo. Mas olha, acho que isso tem muito a ver com sentido de humor. Sim. Eu acho que pronto, eu não sei se já reparaste, mas eu gosto de, assim, a meio de conversas sérias, às vezes mandar assim umas piadas completamente fora, às vezes um bocadinho ofensivas, às vezes até um bocadinho não ofensivas para a pessoa à minha frente, mas sempre na tanga. Claro. Estás a ver? Como eu agora, quando tu me elogiaste a dizer que eu era bom podcaster, eu responder, pois, opá, não posso ser o mesmo, mas obrigado. Pronto, essas piadinhas. Podias ter feito. E acho agora já perdemos o término, não é? Sim, mas acho que os mecenas, isto é só uma intuição, mas acho que eu sou a pessoa certa para falar sobre isto, porque eu conheço muitos. São pessoas que apreciam esse sentido de humor, ou seja, temas sérios, mas sempre com comédia à mistura. Opa, então naturalmente tem ali uns stickers e umas postas de vez em quando que não são muito moderadas, mas é isso. Nos encontros presenciais é sempre assim, não é? Em frente umas às outras as pessoas não... Não, e eu acho que não é só isso, eu acho que há um problema que na comunicação, e muitas vezes nós vemos isso até, muitos dos problemas da comunicação não vêm dos encontros frente a frente, não só por aquele normal receio de alguma coisa que eu possa dizer pode-me dar um soco na cara, e portanto há aqui um filtro que eu agora, quando tenho alguém à minha frente, consciente ou inconscientemente estou a pesar, mas porque quando eu estou a escrever uma mensagem, a outra pessoa não está a ler a mensagem no tom que eu estou a escrever, está a ler no tom que ela tem na cabeça dela. E portanto uma coisa aparentemente inócua ou inocente pode ser lida num tom em que este gajo está a passar-se da cabeça, não é? Claro. E portanto eu acho que é sempre, ou seja, é muito... As discussões num grupo do WhatsApp são sempre muito infrutíferas nesta perspectiva de, na verdade é muito difícil chegarmos a algum lado
quando não estamos aqui a debater. E eu por motivos profissionais, às vezes não tenho tempo para acompanhar o grupo da forma que queria, até porque às 8 da manhã já temos 300 mensagens só durante as primeiras horas do dia, portanto não consigo acompanhar. Mas já dei por mim, às vezes, a dizer uma coisa, ou seja, a mandar um áudio, porque era difícil demais estar a escrever aquilo de maneira que as pessoas percebessem o tom que eu estava a querer dar àquela questão. Sim, por isso é que há o Discord, que está meio adormecido, mas que é um lugar onde está organizado por temas e as pessoas podem escrever assim de forma um bocadinho mais comprida, certo. E dar fontes e entrar em conversas assim um bocado mais estruturadas. Sim. E de vez em quando há umas chamadas, não sei se já te apareceu no Intenso e em alguns subgrupos, às vezes há umas video calls e aí, lá está, já entra para o sinal de comunicação, o tom de voz e a velocidade, certo. E todos esses outros indicadores que nós, consciente ou subconscientemente, estamos sempre a ler, não é? Certo. Tu falaste que nós temos estudos que mostram que a opinião das pessoas está mais polarizada do que o que estava há uns tempos. Sendo que eu continuo a achar que os moderados continuam a ser a large majority, não é? Eu lembro-me do Jon Stewart no Daily Show, quando ele organizou uma manifestação pela moderação, não era? Porque, na verdade, é muito difícil os moderados terem a mesma energia que têm os extremos. Apesar de serem, naturalmente, até por motivos estatísticos, naturalmente são mais. Tu sentes que ainda são mais ou sentes que há mesmo na prática, ou seja, da tua perspectiva, ou falares com os convidados todos que tens falado das mais diversas áreas, o feeling que tu tens de hoje em dia é que esse número de moderados está de facto a reduzir-se, a ficar tipo quase um terceiro bloco igual aos outros dois, ou ainda somos, eu estou a dizer somos, porque acho que tu és um moderado também, sim. Ainda somos a maioria? Então, tantas coisas. Não há dados muito bons em Portugal sobre polarização. Existem vários tipos de polarização, não é? Existe a polarização, vamos chamar a polarização democrática, que é a forma como as pessoas votam, e podes medir, não é? Através de se acreditares no eixo esquerda-direita, podes ver se existe realmente essas duas montanhas. Existe outra coisa que é polarização afetiva, que são estudos que se fazem através de perguntar às pessoas mais ou menos o seguinte: como é que tu te sentes de 0 a 10 efetivamente em relação a uma pessoa de direita que possas conhecer aleatoriamente? Pronto. Okay. Depois há várias formas de tentar dar a volta a esta pergunta, okay, para não parecer que é sobre o que é, não é? Certo. Todos esses problemas da estatística. E depois há outra coisa que se chama sorting, que é lá está o fenómeno natural, que é as pessoas organizarem-se em comunidades políticas ou sociais com valores parecidos com os seus, e desses valores parecidos, ou seja, dessas sementes e dessa terra, nascem opiniões que fazem sentido entre elas porque vêm de um lugar de valores parecidos, sim, não é? Isto é natural, não é? Se tu tens valores parecidos com os meus, imagina, se tu valorizas muito a liberdade e pouco a vida antes dos 9 meses, antes dos 3 meses, se calhar por teres estes valores e não por estares com palas ideológicas, vais-te atrair por um grupo de pessoas que têm esses valores, não é? Certo. E que daí saiam ideias parecidas umas com as outras. Certo, naturalmente. Isto é natural, é o sorting, é mais ou menos isso. O que não é tão natural é quando a opinião em si se transforma num sinalizador de pertença a uma tribo ou uma grupo, e agora entramos na parte mais interessante para mim: quanto mais frágil tu fores psicologicamente, se calhar quanto menos amor recebeste enquanto criança, há uma data de coisas que te podem tornar uma pessoa psicologicamente mais frágil, mas quanto mais frágil tu fores psicologicamente, menos capaz tu és de brincar com ideias. Certo. Porque tu não vais andar a brincar com uma coisa que imagina que a tua opinião sobre o aborto é uma coisa muito forte na tua identidade. Está aqui, está no coração. Se tu começares a brincar com isso, a questionar essa tua crença,
arriscas-te aquilo sair do teu coração e vai doer muito, e se calhar a tirares e a voltares a pôr muitas vezes porque ficas perdido, e isso é um desconforto, isso é ansiedade. Foi uma palavra que eu inventei, porque eu sou tão arrogante que um dos meus objetivos de vida é deixar aqui algumas palavras que inventaste no dicionário português. Sim. As principais são ansiedade e humildante. Porque falta humbling, não há, em português não há humbling, só há humilhante, e humilhante é deitar abaixo para nós, então acho que falta humildante. Mas voltando à ansiedade, e então é isso, a despolarização, o nome despolariza é um nome comercial, mais rápido de se entender, mas se não existissem objetivos comerciais, o projeto chamar-se-ia qualquer coisa como: seria fixe se todos pudéssemos brincar às ideias e partilhar as nossas opiniões de forma a continuarmos a ter amor pelo próximo e assumir que ele tem boas intenções e tentar evitar viés cognitivos e falácias lógica. Numa t-shirt não é capaz de ficar, é capaz de ser um bocado longo para pôr aqui neste lado da t-shirt. Olha, mas era uma boa parte de trás de uma t-shirt. Parte de trás de uma t-shirt. O logotipo do Despolariza e atrás o que é que significa? E atrás, também conhecido por... Exato. Mas onde é que eu estava antes de dizer o nome comercial? Despolarizar é uma viagem, pode ser uma viagem profundamente psicológica e profundamente espiritual por estas razões, que é, existe uma incapacidade de brincar às ideias se tu fores frágil psicologicamente. Sim. Porque tu, ou se estiveres até se estiveres numa fase difícil da tua vida, até se tiveres dormido mal, não é? Tipo, tu estás com fome e dormiste mal, estás mais mal disposto com a tua família, é normal. Da mesma maneira, à partida não queres agora um desconforto, estar a questionar as tuas ideias, estás a ver? Sim, então, quem está permanentemente, se calhar num estado mais de alerta, ou de maior sofrimento, ou de maior preocupação, só quer é desligar, não é? Só quer chegar a casa e ver Netflix, ou entretenimento, ou validação. E então uma sociedade capaz de brincar às ideias só aparece numa sociedade com muito amor e muita presença do pai e da mãe e muito cuidado. É uma sociedade com capacidade para pensar livremente, é uma sociedade de crianças que receberam muito amor e de pessoas que foram acompanhadas. Certo. E eu acho que faz todo sentido, ou seja, acho que faz sentido as pessoas não quererem estar sempre a questionar aquilo que acreditam, porque é exhausting, não é? Porque, quer dizer, todos os dias eu tenho que questionar se aperto os cordões desta maneira, será esta a melhor maneira? Deixa-me apertar os cordões e, não é? Não quero estar a pensar nisso todos os dias, apesar de sabermos que é importante de quando em vez de questionarmos os dogmas que nós temos por motivos vários, porque o mundo muda e os dogmas podem já não se aplicar, mas eu não quero estar todos os dias a fazer isso. Mas o meu ponto é, se eu preciso de uma sociedade em que todas as crianças recebem amor para fazerem isso, então não está fácil, não é? Porque nós vimos de uma sociedade em que elas muitas vezes não tinham os pais presentes porque estavam a trabalhar e nunca estavam presentes, ou tinham os pais presentes e a forma de mostrar amor era com 2 lamparinas na tromba. E agora temos uma sociedade em que os pais ou estão muito presentes e muitas vezes não é propriamente a dar amor, é a encher de coisas, ou também não estão presentes porque estão a trabalhar. Portanto, em que momento é que tu vês que nós vamos ter de facto uma sociedade plena de amor para as crianças, com uma presença dos pais? E obviamente eu estou aqui a mega generalizar, porque em todas estas sociedades desde o início dos tempos houve famílias com amor e crianças com amor, mas na verdade aquilo que nós vemos muitas vezes não é pais a procurarem dizer assim, como é que eu consigo passar mais tempo de qualidade com o meu filho? Outras coisas como é que eu consigo compensar o tempo de qualidade que eu não estou a passar com o meu filho? Portanto, se tu vês que nós estamos mais próximo dessa sociedade despolarizada ou menos próximo. Sim, acho que já estamos como civilização, aliás, como espécie, acho que já estamos a começar a entender isso há alguns anos. A importância da vinculação, a importância da saúde mental, não é? Fala-se muito de saúde mental e eu não sou fatalista, não acho que se tu tiveres uma infância horrível nunca vais conseguir ser um pensador livre e livrar-te disso. Mas estamos a falar em médias, não é? Certo, claro. Mas lá está, a Melanie Klein, que é uma psicóloga, não sei se ainda é viva, mas acho que escreveu sobre isto já há alguns anos, até tinha uma teoria que era o splitting, que era quando as crianças
quando as crianças não têm previsibilidade no que toca à presença da mãe e do pai, polarizam, porque é mais confortável, ou seja, a ansiedade de não saber se a mãe ou o pai está quase a chegar torna-se tanta que desliga. Ou seja, certo. ou há o céu, que é a mãe e o pai estarem, ou há o silêncio, que é uma forma de inferno, não é? Porque é o desligar do mundo, de não estarem. Pronto, há uma data de teorias e também há alguma investigação. Eu agora não consigo dizer nenhuma, porque não sou péssimo a lembrar-me de autores e nomes de estudos. Mas eu acredito que estamos mais próximo disso. Sim, eu acredito que começa a sair cada vez mais evidência e que as pessoas se apercebem cada vez mais que é isso, o amor que tu recebes durante a infância é o que te torna confiante, é o que te torna resiliente, é o que te dá saúde mental. Tudo isso dá-te uma capacidade maior de questionar os teus dogmas sem te sentires intimidado por ti próprio e pelos outros. E claro que em cima disto tudo há uma camada de pensamento crítico. Certo. E há pessoas a trabalhar isso, e há escolas, cada vez mais escolas têm pensamento crítico cada vez mais cedo. Eu próprio às vezes vou a empresas falar de pensamento crítico na empresa, não é? Como é que falácias de lógica acontecem mais dentro das empresas, ou que viés cognitivos. Então é isso, eu acho que é uma mistura de dar o peixe e ensinar a pescar, não é? Ou seja, ensinar sobre pensamento crítico, ir provocando. Mas certo. Aqui lá está, estamos num podcast sobre comunicação. Provocar alguém a pensar é muito difícil. Porque para algumas pessoas funciona muito bem. Isso é outra subpopulação de mecenas do Despolariza. Sim. Eu acho que há uma resiliência à provocação. E já senti muito isso nos jantares. Sim. Ou seja, são pessoas que convivem bem e até gostam de terem uma crença e alguém mandar uma boca certo. Que, é lá, isto é interessante. Se calhar estou errado, estás a ver? Acho que também os mecenas de Despolariza têm uma sobre-representação disso. Mas lá está, quando estás a falar para muita gente... No fundo aquilo é um grupo de malta que se quer conhecer e utilizam... eu quero ser mecenas, mas o que eu quero é conhecer outras pessoas e fazer também jantares e... Sim. E bem, porque temos que encontrar esses tais grupos, aquilo que estavas a dizer, procurar pessoas com as quais nós criamos afinidade. Sim, há muita gente e... Já tivemos casais lá no... Sim, já há um casamento para acontecer, mas mais do que isso, toda a gente tem um grupo de amigos que fez em algum momento entre os 15 e os 25 anos, certo. Ou entre os 15 e os 18, não é? Quem fica com os amigos do secundário, e os mecenas de Despolariza é um lugar de fazer novos amigos aos 25, aos 26, aos 30, certo. Aos 35, aos 40, aos 45, isso é altamente, sim. E acho que lá está, eu tenho feito altos amigos, meu. Está a ser mesmo fixe. E achas que, olha, já agora pegando aqui nessa, não era por aí que eu ia, mas pegando nesta questão dos amigos, achas que estas ferramentas vieram tornar mais fácil ou mais difícil nós fazermos novos amigos? Ou seja, nunca foi propriamente muito fácil nós fazermos novos amigos a partir de determinada idade, certo? Porque a malta já tem mais ou menos os seus grupos e mantém-se mais ou menos nos seus grupos. Os Instagrams, os WhatsApps, os grupos, as redes sociais, achas que vieram promover que de facto nós conseguimos ter mais amigos ou pelo contrário, isso afasta-nos de estar em contacto com outras pessoas? Eu acho que promoveu. E até há quem faça negócio desta cena de querer fazer novos amigos mais tarde, não é? Aqueles jantares e assim, já apanhei. No meu caso foi só uma consequência natural de ter mecenas. De teres criado a comunidade. E sim, acho que a internet foi muito boa para isso. E mesmo pessoas mais velhas, há histórias... Estas histórias começaram nos anos 90, quando começou a aparecer o primeiro xadrez online e assim alguns jogos, tipo Monopólio online e Scrabble online. Há histórias de pessoas que eram bastante sozinhas, já com alguma idade, que através do chat desses jogos descobriam pessoas que até moravam perto e que se tornaram amigas dela. Certo. E por isso já desde os anos 90 que a internet está a ajudar as pessoas a conectarem. Que era a ideia do Facebook inicial, não é? Certo. Diziam eles. Mas agora acabou por ser, vou pôr em frente à tua cara neste aparelho aquilo que maximizar a tua probabilidade de ficar aqui e ver os anúncios. Aqui mais tempo, exatamente, certo.
Certo. É a economia a funcionar. Sim. E tu na tua comunidade, pelo menos daquilo que me parece, tu procuras, diria eu propositadamente, ter muito pouca intervenção, ou seja, deixar aquilo funcionar mais ou menos autonomamente, ou seja, vejo-te, acho que nunca te via moderar comentários, não é? Como apagar, ou moderar, ou banir, ou fazer qualquer coisa desse género, e não é propriamente, não estás lá todos os dias às 9 da manhã a dizer bom dia pessoal, espero que tenham um dia despolarizado, nada disso, ou seja, não é? Parece-me que tu tens, que aquilo é muito orgânico. Foi sempre assim? Era assim que tu pensaste? Foi by default, que é, pá, pronto, deixei isto andar e agora já não preciso fazer nada? Como é que tu tinhas imaginado isto? Se é que tinhas? Então, no início éramos pá, 15 ou 20, certo. Então ainda dava para ler quase tudo, ou tudo. Pronto, e eu intervinha de vez em quando. Mas é isso, pá, hoje em dia não tenho tempo para ler tudo. Quando me marcam, vou lá e leio o contexto. Mas é isso, eu não quero moderar, não quero mandar em ninguém. Pá, claro que se houver alguém má onda, certo. Vou chamar a atenção, ou pedir a alguém que trabalhe no Despolariza para chamar a atenção. Já houve uma pessoa que foi, não sei se foi mais ou menos convidada a sair, ou se começou a perceber que já não era muito bem-vinda e foi embora. Mas é isso, eu quero é muito orgânico, aquilo é uma comunidade e literalmente, não sei se já reparaste, mas às vezes começa uma conversa sobre um clube de leitura e marcam-me, eu leio e penso, pronto, olha, clube de leitura, é um novo grupo de WhatsApp. Fiz. Então é muito orgânico. E lá está, tem um ditador, que sou eu, mas é um ditador ausente. Então é mais uma anarquia. Exatamente. Pá, é uma anarquia. Sim. Com um ditador que vive tipo, do outro lado do oceano. Exatamente. Às vezes chamam. Só vem cá ver uma coisa. Ok, está tudo bem. Ainda estão vivos, ok. Não, porque eu estava-te a perguntar. Porque mas desculpa, adorava poder passar mais tempo lá. Sim. Sempre que tenho assim um tempo para ir lá, fico com pena de não poder ler mais coisas, porque realmente tem conversas incríveis, tem altas cabeças. E é fixe, adorava. Já pensei, houve alguém que começou a fazer isso, criar um bot para resumir mais ou menos as conversas diárias e tirar o sumo. Sim, eu estava-te a perguntar, porque muitas vezes para malta que está à procura de criar comunidades, e esse é, por exemplo, um dos meus casos, ou seja, eu estou sempre à procura de ideias de como é que eu posso fazer com que a comunidade que eu tenho seja mais vibrante, mais ativa, mais mexida. E ali, aquilo parece que é mexido demais, não é? Todas as pessoas mexidas se concentraram naquela comunidade e, portanto, as outras todas estão a dizer assim, não sei, podem só emprestar uma só para pôr isto a mexer. Ou seja, parece que aquilo é quase effortless, a dinâmica daquele pessoal, quando esse é um dos pontos que às vezes mais dificuldade tem outras pessoas a fazerem comunidades. Malta... Olha, o privilegiado não tem noção do seu privilégio. É isso mesmo. Pá, para mim é o normal. Imagino que, sei lá, imagina outras comunidades, uma comunidade de uma paróquia. Imagino que também tenha bastante atividade, ou uma comunidade... Nas empresas nem tanto, porque as pessoas têm assim, uma relação mais profissional. Sim. Assim, haverá outras com certeza que sim. Eu estou a dizer que é, e esse é um dos pontos que eu mais vejo de pessoas que têm comunidades a dizer assim, pá, como é que eu aumento o engajamento, que é uma palavra que eu adoro. Veio do Brasil. Engajamento é espetacular. Como é que eu aumento o engagement das pessoas aqui? Como é que eu as ponho a aparecerem mais, fazerem mais as coisas, não é? Às vezes até pessoas que pagaram por coisas para estar lá, sei lá, pagaram um curso e depois não aparecem. E um dos problemas da pessoa que faz o curso é como é que eu os ponho a aparecer, porque eu quero que eles usufruam, porque senão eventualmente vão-se embora, ou não me dizem bem, não é? Eu não fiz um curso para a malta ficar insatisfeita com isto, porque não apareceu. E ali parece que é exatamente o contrário. Olha, parece que a malta parece... Não sabia que era assim uma comunidade... Já sabia que era muito melhor do que as outras todas no mundo, mas não sabia que ainda tinha mais essa. Certo, olha, é mais ou menos aquilo que nós estávamos a falar aqui em off de voluntariado, é mais parecido com o voluntariado do que com o grupo dos mecenas, que é, malta, e depois desaparece. Sim. Mas olha que ali estão, sei lá, não sei quantas é que estão no WhatsApp, 350 pessoas mais ou menos. Não me lembro. E há muita gente ali que não escreve também.
e que não lê, Certo, ou que com só lê certeza. aquela página que sou só a dizer Sim. announcement. Mais um bocadinho, são os polarizados que dominam isto e os moderados estão calados, percebe? Até no grupo do WhatsApp. Neste caso são os que têm mais tempo. Exatamente. Acho que não têm filhos. Como é que a tua comunicação mudou, se é que mudou, a partir do momento em que és pai? Ou seja, interna e externamente passaste a ter mais cuidado, menos cuidado, outro cuidado, ou seja, sentiste que mudaste opiniões, crenças, ideias, formas de comunicar antes e depois de ser pai? Não, acho que não. Talvez porque eu tenho 5 irmãos mais novos Ok. e as diferenças de foste idade pai. são Certo. 10, 15, 17, 20 e 22, imagina. Então eu já cresci, fui meio pai certo. de muitas crianças e então se calhar muitas das realidades que quem não teve essa experiência sofre. Eu já tinha um olho, estás a ver? Sim. Acho que desde que comecei o Despolariza, aí sim, aprendi muito, não é? Lá está, aprendi muito sobre estas zonas cinzentas da provocação, sobre como comunicar ideias pouco populares. Pá, tu comunicares uma ideia que vai totalmente contra a narrativa dominante da tua cultura, como por exemplo a empatia pelos homens, Certo. é uma coisa extremamente difícil e extremamente interessante, porque quando tu o fazes, pá, ou tens que fazer quase um esforço para fazer todas as ressalvas e mais alguma para tentar não gatilhar ninguém, para elas se manterem de mente aberta para te Enquanto ouvir, estão a ouvir, certo? mas se fizeres isso vais meio, eu às vezes sinto quando exagero nisso, Assim, mas há um digo, pá, mas contexto estou a falar para crianças ou estou a falar para adultos, não é? Dá um contexto de 5 minutos para uma cena de 1 minuto, não é? Sim, mas às vezes tem que ser. Tipo, quando há uma frase do Pedro on the Road, Sim. eu não sei se é dele, mas que é: trata as ideias dos outros como gostarias que tratassem as tuas. Ok. E eu estou a pensar se calhar fazer um episódio só sobre masculinidade e homens e empatia, pá, com esses cuidados todos. E lá está, imagina que tu conheces alguém que cresceu num país, pá, profundamente racista contra... já sei, imagina que nasceste em Tel Aviv e pá, tens um tio que morreu porque houve num ataque do Hamas, e toda a tua cultura e toda a tua infância e toda a tua escola e tudo na tua vida, todos na tua volta, e atentados e sim, criou uma cultura para tu não teres empatia por palestinianos, ok? E eu estou à tua frente e tenho o objetivo de te tentar ajudar a ter empatia por palestinianos. Pronto, o que eu acho que nós devíamos dizer às pessoas nestas situações é: imagina que tu és a pessoa que está a tentar convencer esse israelita a abrir a mente. Certo. Imagina o que tu queres que ele sinta na cabeça dele a nível de abertura de mente, ou seja, fecha os olhos e imagina o tipo de abertura de mente que tu gostarias que ele sentisse naquele momento para tentar aceitar as tuas ideias, que são fixe. Faz isso contigo próprio, com o que eu te vou dizer. Certo. Sabes? Ou então alguém que está completamente dentro de um algoritmo anti-indostânicos do Chega, se quiserem, e vais falar com essa pessoa, tentar convencê-la que nem todos os indianos são más pessoas. Certo. O grau de mente aberta que tu gostarias que essa pessoa tivesse, toma para ti. Certo. Estás a ver? Tu que está nesse grau de mente aberta também, claro. Pois, mas é que é fácil exigir aos outros. E então, acho que só fazendo este exercício de imaginar o estado mental que tu gostarias que essas pessoas que para ti estão altamente condicionadas tivessem, é que consegues pensar: ok, eu tenho que tentar fazer isto comigo. Sim. E eu sinto que o assunto dos homens está mesmo neste ponto. Com certeza. É mesmo muito difícil as pessoas... É engraçado porque homens indianos sentem empatia, homens sem abrigo conseguem sentir empatia, homens com deficiência, homens pobres, homens negros, homens ciganos. Ou seja, tu pegas na categoria, fazer um diagrama de Venn e desenhas muitos círculos lá dentro e as pessoas conseguem sentir empatia por todos esses grupos, só que depois desenhas um círculo à volta, que é o homem sem o adjetivo, e de repente, uau,
É impressionante, é mesmo impressionante. Certo. Sabes que eu acho que esse trabalho só é difícil, e é muito difícil nessa forma que tu estás a explicar, e por isso é que eu acho que as redes sociais são o pior sítio para fazermos esse tipo de discussões, porque não é? Estamos com reels de 1 minuto para fazer isto, não é? É loucura. Mas na maior parte dos casos, aquilo que eu vejo, mesmo de pessoas a falar sobre esses temas, é que elas tornam isso muito fácil, porque não querem convencer ninguém, querem só apelar ou à atenção, e portanto vou mandar uma patacoada daquelas que a malta vai toda reagir a dizer tu és um weird, não é? Ou então estão só a apelar ao seu target, não é? Estão a falar para o seu target. Sim, e, portanto, não estou a procurar convencer ninguém, estou só a apelar ao meu target. E quando muito, ir buscar um bocadinho a estes que ainda estão no meio, que podiam estar aqui e para aqui, dizendo assim, de facto esta cena tem razão. E parece-me haver muito mais disto do que destas conversas em que, de repente, duas pessoas estão mesmo à procura de falar sobre este tema. Por exemplo, eu adorei aquela conversa que tu tiveste com o suposto racista, ou auto-identificado como racista, porque eu estava, não é? Tu estavas à procura de perceber como é que funcionava o cérebro dele. Exatamente. Não é? Exatamente. Aquela coisa de explica-me o que é que tu vês no mundo que para ti, que és uma pessoa aparentemente racional, tem uma justificação para esse tipo de ideia. E eu acho que para alguém que é profundamente antirracistas, deve ter sido uma conversa muito difícil de ouvir, porque é muito difícil ouvir, se eu for muito contra racistas, alguém que está a procurar compreender diz assim, este gajo agora devia dizer isto, não é? Agora é que ele espetava ali a faca, quando no fundo, na verdade, nós estávamos à procura de perceber, e houve um momento muito interessante, que disseste assim, na verdade tu não és racista. Pois, foi uma desilusão. Exatamente. Disseste assim, tu na verdade não és racista. Tu na verdade tens uma cena que é perfeitamente natural, que é, se puderes privilegiar alguém que tu gostas e que se identifica contigo e que é da tua família, vais fazê-lo. Certo. Então, mas não é essa a cena. E ele depois a certa altura estava um bocado, porque ele agora que se identificava como racista, estava a dizer, não, sou mesmo. Portanto, quem não viu esse episódio do Despolariza vá ver, porque é muito engraçado de repente aquilo ficou uma conversa mesmo estranha, que é tu a dizer-lhe que ele não era racista e ele quase a dizer-te assim, não, olha, repara. Mas é engraçado tu teres gostado, porque muita gente não gostou e diz que não valeu a pena, porque lá está, se calhar algumas pessoas sentem que investiram ali algum tempo para tentar perceber como é que um racista funciona e acabaram por não perceber, porque aquilo era um tipo de racismo muito específico, baseado em ideias de kinship genético. Sim. Mas ainda bem que tu gostaste. E no início, por isso. A parte mais importante desse episódio é, pelo menos para o projeto, não estou a dizer que esta é a melhor parte do episódio, é um mini monólogo que eu faço no início, em que eu explico que exatamente isso, que eu acho que ou nós falamos destas ideias na praça pública, com contraditório, ou elas crescem em fóruns obscuros e depois aparecem e já estão com um tamanho mais difícil de combater. Mas esse é o argumento que eu acho que faz crescer movimentos como Magas e Chegas e outros de extrema esquerda que fazem crescer, que é de como não é falado. Fica tudo no hush-hush e depois parece que eu até me identifico quando não me identifico, porque eu acho que a maior parte dos racistas ou supostos racistas vão se identificar mais com essa pessoa do que alguém que é mesmo aquele racista empedernido. Tal como há muitas pessoas que falam, por exemplo, sobre o Chega, a dizer que as pessoas votam apesar do que eles dizem e não por causa do que eles dizem. Quando muito do que passa cá para fora é, não, esta malta são todos uns e eles votam. Muitas pessoas, aliás, não, o Ricardo Araújo Pereira costuma brincar isso também com o Partido Comunista, que é, eu voto apesar do que eles dizem, não por causa do que eles dizem, não? E um bocadinho esta ideia de, há muito mais nuances do que propriamente coisas marcadas na pedra. Portanto, eu acho que esse episódio foi muito giro também para o projeto, na perspectiva de, então, vamos trazer estas pessoas aqui, vamos falar sobre estas pessoas. Acho que é muito interessante. Isso vem de um lugar que é, eu acho que toda a gente tem capacidades mínimas para a razão
e cometendo erros lógicos, eu acho que conseguirei identificá-los, essas falácias lógicas, e acredito que toda a gente se considera boa pessoa. Não estou a dizer que toda a gente se considera 100% boa pessoa, mas acho que toda a gente, ou quase toda a gente, considera, acho que sou uma boa pessoa, não é? Acho que os nossos ouvintes que nos digam o que é que acham. Todos temos maldade em nós, não é? A linha que separa o bem e o mal passa no coração de cada homem, como dizia Solzhenitsyn. Eu acrescento que não existe linha, porque isso é polarizar. Somos todos uma mistura de, existe uma faixa, de tudo. É uma faixa, quando muito uma faixa, não é? Existe contexto, não é? O contexto cria o ladrão. Sim. E então, partindo desse lugar de, ok, este gajo diz que é racista, eu acho que ele não se vai achar má pessoa, e eu acho que ele vai achar que isto tem uma lógica por trás, uma razão. Sim. Então eu vou explorar, quero perceber nesta pessoa. Sim. E foi interessante porque ele de facto conseguia criar ali alguma lógica para justificar aquilo, e não só, ou seja, a conversa para mim teria sido desinteressante se eu dissesse porque sim. Não é? Isso é que era desinteressante, não é? Sim. Agora, acho que foi uma conversa interessante ali. Sim, o erro dele foi projetar uma verdade biológica num comportamento normativo. Certo. E confundir o descritivo com o normativo, aliás, é um dos problemas que eu tenho muitas vezes, que é, se eu disser que há uma zona de Calcutá que é muito perigosa e que as mulheres, principalmente ocidentais, não deviam passar por lá à noite, menos ainda com pouca roupa, se calhar vou ser rapidamente acusado de estás a culpar a vítima. Não é? Há muito essa conversa. Eu falei de roupa, isto é muito proibido. Certo. Eu não estou a dizer que deveria ser assim, eu não estou a dizer que isto é normativo, que devia ser assim. Eu só estou a parar no descritivo, claro. Que é, isto é um sítio perigoso para as mulheres andarem. E essa confusão, é descritivo, não é? Sim, mas as pessoas, em ambas as direções, confundem o descritivo com o normativo. Certo. Neste caso do racista, ele confundiu uma realidade genética que parece existir de tu beneficiar as pessoas mais próximas de ti na tua árvore familiar com um comportamento que ele deveria ter hoje em dia. Ou seja, é falácia da natureza, no fundo, que é a falácia do apelo à natureza, que é, olha, os nossos antepassados eram violadores, por isso está nos nossos genes e por isso não tem mal nós sermos, estás a ver? Certo. Mas ele aplicou numa coisa ali muito específica. Mas no caso de alguém estar a descrever alguma coisa como ela é, isso ser confundido com concordar que deveria ser assim, ou que está a pôr culpa em algum lado, também há muita confusão de descritivo e normativo. E com o Estado Novo também. Tu podes dizer, podes fazer todas as ressalvas de que o Estado Novo foi a pior coisa que alguma vez aconteceu, que foi mau para isto, para aquilo, que houve muito sofrimento, ainda bem, 25 de Abril sempre. Mas o Hospital de São João e de Santa Maria é tão fixe. Esquece. Acabou. Não é descritivo, é normativo, estás a ver? Salta logo para... estás a dizer uma coisa boa sobre o Estado Novo? Aliás, mesmo quando não diz uma coisa boa, aquele convidado, que me esquece agora o nome, aquele historiador que diz que o Estado Novo não é fascista, só de dizer que não é fascista, que ele não diz nada de bom, só diz só diz, descritivamente, fascismo era uma coisa que o Estado Novo não era fascista, era uma ditadura, não era este tipo de ditadura, é como dizer, não era comunista, mas não era este tipo de ditadura, não disse nada de bom sobre o Estado Novo, mas só o facto de não utilizar aquela palavra, muita gente. Mesmo, e isso é mesmo engraçado. Sim, ele dizia que era uma ditadura conservadora, religiosa, com elementos fascisantes. Mas que não era fascista porque lhe faltava aquele elemento do homem comum como símbolo do futuro da nação. O Estado Novo era mais corporativista e elitista até. Sim. Mas então, lá está, estamos a falar das tais gaiolas culturais. Estás desde os 3 anos a ouvir 25 de Abril, sempre, fascismo nunca mais. Um académico vir dizer que não era bem fascismo vai-te gatilhar muito, não é? É uma violação da narrativa. Certo. O que eu acho interessante é como é que nós... Para mim, eu quero lá saber se era fascista ou fascisante. O que interessa para mim é se as pessoas sofriam ou não. Se era um livro. Exatamente. Aliás,
Aliás, mais do que tudo, ainda no outro dia tive um amigo que me disse uma coisa interessante que depois apanhei também relativamente à Grécia, né? Que a ideia de democracia da Grécia é bem diferente da nossa. A democracia grega nem toda a gente podia votar. Que é da Grécia Antiga? Da Grécia Antiga, sim, sim. Sim, da Grécia, não desta Grécia. Sim. Da Grécia Antiga, era bem diferente desta nossa, que nós acreditamos que é uma democracia. E nós estávamos a falar até à custa do Nayib Bukele, do presidente de El Salvador, e estávamos ali a falar de ditador, não ditador, e ele disse-me alguma coisa como sim, é um ditador, mas isso não tem que ser mau. E de repente houve uma parte de mim que disse assim, como é que um ditador... houve ditadores incríveis na história, por exemplo, na Antiga Grécia, não é? E de repente há uma parte de mim que não consegue concordar imediatamente com esta ideia de não, um ditador, mas é muito porreiro, porque há uma parte de mim que trava ali. Só que aquilo que eu procuro fazer, o exercício que eu procuro fazer é, quando acontece alguma dessas coisas, eu digo, fala-me mais sobre isso. Não é? Vamos falar mais sobre isso, explica-me lá então essa cena, porque se calhar é uma coisa que eu gostava mesmo de perceber. E há algumas pessoas que, quando ouvem uma coisa dessas, dizem, nem pensar, esta pessoa não, isto é... Ou seja, em que momento é que nós, do nosso sistema educativo, do nosso sistema de pensamento, nós perdemos, ou se calhar nunca ganhamos, esta capacidade de, quando ouvimos uma ideia que é contrária àquelas das nossas, em vez de perguntar, olha que giro, fala-me lá sobre isso, porque é que tu pensas assim, não é? Porque é que tu pensas uma coisa tão diferente da minha, o que é que no mundo te deu provas de uma coisa tão diferente da minha, versus, se pensas diferente de mim, ou és burro, atrasado, ou és uma má pessoa, ou qualquer coisa desse género. Sim, e nem tem que ser, olha que giro, tu podes reagir só com, fogo, estás a gozar, meu? É isso. Porque é que acreditas nisso? Exatamente, certo. Sim, olha que giro no sentido, olha que interessante. Sim, mas o que é que te levou a acreditar nisso? É isso. Se perguntares isto uma ou duas vezes, vais chegar quase sempre à pergunta, estás a basear-te em que dados? Certo. Para dizer que estas pessoas cometem mais crimes do que aquelas, ou que os homens são todos terríveis, ou que os indianos são todos terríveis, o que quiseres. E muitas vezes tu consegues combater, entre aspas, muito melhor essas ideias, fazendo essas perguntas e fazer a pessoa perceber, realmente eu estou a basear isto naquele reel que eu vi, ou naquilo que aquela pessoa disse, ou num gajo chamado Tomás que disse uma cena num podcast chamado Despolariza. Não fui verificar. Estás a fazer muitas vezes mais para combater essas ideias do que se disseres, olha, não, então aqui não passarão, daqui não falo contigo. É isso. E mais... até pode acontecer dele de facto ter dados ótimos que te fazem a ti dizer assim, olha, nunca tinha visto esse prisma, se calhar está a pensar numa cena completamente... Isso ainda é o melhor para ti, é o melhor, aí estás a crescer tu, e não a outra estava pessoa. a deixar de pensar, pensava uma coisa profundamente parva e agora tenho a oportunidade de não a pensar se quiser. O Desidério Muros, que veio ao Despolariza aqui há uns tempos, nome incrível. Certo, por acaso acho que esse no livro dele fala, logo nos primeiros capítulos, fala disso. A única coisa que a democracia tem de jeito é a capacidade de tirar alguém do poder. Exatamente. Porque em tudo o resto é péssimo, demora tudo muito tempo, há uma tendência para uma espécie de ditadura da maioria, é muito difícil. E ditadura da burocratização, porque sim, dos interesses criam-se estados muito dispendiosos, mas lá está, é tão importante tu conseguires tirar alguém do poder que tem que ser. Eu gosto muito nesta temática da comunicação, fiz um evento no 25 de Abril sobre comunicação, chamado Fala, vais ser convidado depois para os próximos eventos, mas neste evento, eu começava este evento com uma frase que eu ouvi há muitos anos num café, né? Estavam dois velhotes a falar, e aquelas conversas entre velhotes, a dizer, isto está muito mal, e isto e aquilo, e a segurança, não sei o quê, e um diz aquela típica frase, que isto no tempo do Salazar eles não andavam assim, não sei o quê, e o outro diz-lhe uma coisa que eu acho que é sempre maravilhosa, que é, tirando o facto de não se poder falar, de facto era tudo muito bom. E eu, quando ouvi aquela frase, pensei assim, mas só esse facto é que interessa. Só o não se poder falar é que de facto é importante nesta cena, porque senão... Na tua estrutura de valores. Na minha estrutura, porque se eu não puder falar, de facto nunca vou poder tirar alguém do poder, nunca vou poder contestar ideias, nunca vou poder aprender, nunca vou poder evoluir, e portanto esse para mim é o facto principal. E sim, claro, a democracia tem inúmeros problemas, felizmente, pelo menos até ver, e este de não poder falar não é um deles, e podemos estar num podcast e podemos fazer manifestações
pelas mais parvas que sejam, ou mais espetaculares que sejam para umas e para outras pessoas, e podemos fazê-lo nesta perspectiva de falar. Por isso é que também estas ideias dos cancel cultures desta vida fazem tanta impressão para algumas pessoas, imagino eu, então vou impedir estas pessoas de falar porque aquilo que elas estão a dizer eu não gosto e acho que é nefasto. Eu já vi isso em algum lado. Pá, a semana passada aconteceu a melhor história dessas que eu já vi. O Jonathan Haidt, um dos livros dele, chama-se The Coddling of the American Mind, que podia-se chamar The Coddling of the Western Mind, que tem a ver com principalmente as universidades estarem a blindar demasiado os seus estudantes de ideias diferentes, mas também a cultura como um todo, mas é bastante à volta das universidades. Certo. Ele foi cancelado porque ia falar sobre esse livro na universidade. Ele ia falar sobre um livro que era sobre as universidades cancelarem e deviam estar mais abertas a todo tipo de ideias, porque é precisamente o lugar de exploração de ideias da universidade, e foi cancelado. É espetacular. Opa, é bonito. Como é que as pessoas que cancelaram, que tomaram a decisão, não perceberam que estavam a fazer parte de uma piada? A ironia. Há coisas que a realidade tem que nenhum guionista de Hollywood aceitaria, que dizia assim, não, está, por amor de Deus, não vou pôr isto no guião, ninguém vai acreditar nisto. Completamente. Tantas coisas na vida que tu ficas, pá, isto nem inventado. Olha, e convidados do Despolariza, primeiro, tem aqui uma questão, tem várias questões sobre os convidados de Despolariza. A primeira é qual foi o pior convidado de todos? Isso é muito difícil. É muito difícil, são todos tão maus. Não, porque são todos muito bons, e então não consigo dizer qual foi o pior. Sim, no sentido, o pior, deixa-me aqui dar-te um frame sobre o que é isto do pior, ou seja, qual foi aquele em que tu achaste que a conversa, se quiseres divulgar o nome, não é? Porque pode ser desagradável divulgares o nome, mas qual foi aquele, ou se já tiveste assim, aquele tipo de convidados que tu achaste, pá, esta conversa vai ser incrível, porque esta pessoa, pá, por algum motivo isto vai ser mesmo fixe, e depois foi... Nunca me aconteceu esse total, mas aconteceram coisinhas aqui e ali. Por exemplo, o Carlos Fiolhais, que é físico, talvez por eu ser bastante mais novo e por ele ser professor há muitos anos, senti que foi uma conversa onde eu queria participar muito, mas não consegui participar tanto, porque ele é que era o professor e pronto. Certo, ele dominou um bocadinho a conversa. Sim. E há assim pequenas coisas destas que às vezes acontecem o conteúdo nem tanto, mas a forma da conversa é diferente daquilo que eu esperava. Mas é isso, gostei muito desse episódio, as pessoas falam bastante desse episódio, por isso não consigo também dizer o melhor, que é a pergunta que muita gente me faz. Porque é como, imagina, conversar com pessoas, eu faço o paralelismo com um jantar fora. Pá, se eu te perguntar qual foi a melhor vez que foste jantar fora na tua vida, e tu pensas, pá, num sushi incrível que foste uma vez, pá, na melhor pizza que comeste da tua vida, na melhor hamburgueria, na melhor feijoada, pá, como é que tu comparas a melhor sushi com a melhor feijoada, meu? Não consegues. E então eu não consigo comparar um episódio sobre espiritualidade com um episódio de economia, não consigo comparar um episódio de música com um episódio de política. Tiveste algum convidado? Eu sinto-me mais entusiasmado nos episódios sobre filosofia. Certo. Sim. Mas isso não é? Porque é a área que tu te sentes mais próximo também. Sim, eu sou formalmente formado em física, mas acho que sou informalmente formado em filosofia neste momento. Sim. E qual foi aquele, ou seja, não o melhor, mas aquele que te, se calhar, surpreendeu mais? Ou seja, tu disseste, ia ter aqui um convidado, tu tens com certeza determinadas expectativas relativamente ao convidado, o que é que vais falar, e o episódio que diz assim, pá, olha, isto surpreendeu-me, foi aquela refeição que foste jantar fora e diz assim, pá, olha, não estava nada à espera que este restaurante fosse surpreendente, não propriamente melhor ou pior, mas surpreendente. Tiveste assim algum que se destacou por te ter surpreendido? Pá, já me aconteceu muitas vezes, pá, assim de repente... Laura Sanches, sobre parentalidade, mas eu já sabia que ia ser bom, mas foi ainda melhor. Tiago Cavaco, David Erlich, que também é professor de filosofia. Pá, não consigo. E tudo que eu diga, voltar a deixar de fora pessoas que também fizeram isso, mas pá, já são 100 e muitos episódios e eu não me lembro o que é que jantei ontem, por isso é muito difícil para mim. Qual é o convidado que tu
aquele que tu dizias assim, pá, eu queria mesmo ter este convidado aqui e conseguiste? Sei que o Sam daqui deram-me daqueles que tu gostavas. Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira, porque lá está, eu acho que o Ricardo tem inteligência e põe isso ao serviço do humor. Sim. Para além disso, é uma pessoa com ideias um bocadinho diferentes das minhas, que gosta de brincar às ideias, que é culto. Um convidado de sonho que ainda hei de conseguir é o Hermano José. O Hermano José é absolutamente brilhante, pá, de muitas maneiras. Sim. Epá, e é o ícone da nossa geração, não? De várias gerações, meu. Certo, nós temos mais ou menos a nossa idade e, portanto, sim, o Gato Fedorento e é tudo muito fixe, mas não é? Nós lembramos do Hermano Enciclopédia e do Hermanias e do tal canal e, portanto, aquele crescer com esta pessoa não é? Fez parte da minha infância e adolescência. Pá, e teve uma carreira musical, meio na tanga, meio na sério, pá, apresentador, sketches. Eu continuo a achar que ele brilha mais nos sketches, quando ele faz sketches é onde ele brilha mais. Como apresentador de talk show é fixe, mas não é tão também, bom como não é também o formato que eu para mim o pináculo foi o Enciclopédia. O Enciclopédia qualquer coisa de outro mundo. E Cristiano Ronaldo. Certo. E porquê o Cristiano Ronaldo? Só por ser a personalidade que é ou a mentalidade dele interessa-te? Porque acho que a vida dele foi um estado de consciência alterado. Ele não é? Ele teve uma experiência de estar vivo completamente diferente. Então, acho que continua a ter. Esperemos que continue a ter pelo menos até ao final do Mundial. Sim. Pá, eu lembro perfeitamente, pá, em 2010 ou 2011, pá, estava num sítio na Turquia, mesmo, pá, fim do mundo em cuecas, e pá, assim, no meio de uma estrada nacional entre dois nadas, estava lá um placar gigante com a cara dele e é isso, pá, ele é a cara mais, não sei se ainda é, mas foi durante muito tempo a pessoa mais reconhecida do mundo e tenho muita curiosidade para saber como é que isso afetou as amizades dele, porque pá, imagino que desde muito cedo que ele tenha, pá, eu acho que ele muito cedo deve ter aprendido a lição de que a maior parte das pessoas só se queria aproximar por interesse. Isso deve tornar-te uma pessoa um bocado solitária. Admiro muito a capacidade de trabalho dele e de esforço dele. Acho que isto que está a acontecer agora devia estar na seleção, não deveria estar na seleção, e aquilo que ele sente sobre isso vai ser super interessante falar sobre isto um dia. E pronto, que é uma grande figura nacional portuguesa. O Marcelo Rebelo de Sousa foi das primeiras pessoas a aceitar vir ao Despolariza, ainda só tinham saído para aí 5 ou 6 episódios. Na altura ele era Presidente da República, já tínhamos tudo marcado, mas depois veio um presidente, um São Tomé, ou assim, uma coisa, e eu fui, e muito bem, descartado, porque o trabalho dele não é ir a podcast. Mas é isso, agora que deve estar com mais tempo vou voltar a convidar e estou confiante. Acho que também Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa, lá está, é uma pessoa que marcou a nossa cultura, a nossa sociedade. Pá, antes de ser presidente já tinha marcado, depois de ser presidente também, e acho que um podcast que entrevista muitos portugueses tem que ter esse cromo brilhante. Sim, e eu acho que vai ser uma pergunta interessante para fazeres aos dois, e eu como cenas posso já aqui em direto fazer esta sugestão. Sim, para quem não sabe, o Tomás pergunta aos mecenas ideias de perguntas que possam fazer aos convidados. Então a minha pergunta para eles é sobre este momento tão difícil de uma personalidade famosa, que é o saber sair, não é? De quando é que é o momento de sair ou não é o momento de sair, ou se não é aquela ideia do cantonada, atingiu o pico, pronto, obrigado, até amanhã, não é? E a malta, como é que ele saiu agora? Ou, pá, se eu fico até basicamente ser arrastado do palco, porque, não é? Acho que vai ser interessante perceber as ideias deles sobre esses diferentes momentos e o que é que eles acham sobre isso. Acho que vai ser muito interessante. Sim, opa, eu se fosse Cristiano Ronaldo responderia, olha, eu adoro fazer isto, quero fazer o máximo de tempo possível. Se eles me escolherem para jogar, eu vou jogar. Eu não sou responsável se me estão a escolher ou não. Certo. Pronto, pá, acho que claro que em cima disto podes dizer, não, há pressões de patrocínios e há pressões de agentes, pronto, se calhar há,
Mas é isso, pá, ele não é responsável por estar a ser convocado, Com não é culpa dele, é mérito dele. É mérito dele, exatamente. No mínimo. É culpa dele nesta perspectiva, que é ele que marca o número de golos que marca e faz aquilo que faz e trata de si como trata para estar nessa Agora, se eu fosse treinador de Portugal, não sei. Acho que convocaria, mas para meter ali... Então. Para meter como quem mete o ponta de lança que tem 18 anos e que está, tipo, quer-se provar, mete-se ali só nos últimos 10 minutos, no fim da carreira é igual, mas pela experiência e cabeceamentos, principalmente. Eu para terminarmos, não que não tivéssemos mais coisas para falar, mas tu tens aqui um hard stop que temos que cumprir. Para terminarmos, vou só dar também aqui os meus 5 cêntimos sobre isso, que é, eu acho que nós em Portugal... vivemos o síndrome da relva do vizinho é sempre mais verde do que a minha e já não percebemos o que é o Cristiano Ronaldo, porque sempre o tivemos, não é? E portanto não só não valorizamos o desde 2004 até agora tudo aquilo que esta pessoa nos trouxe e portanto acho que só por uma dívida de gratidão ele devia ir e jogar o que ele quisesse, até quando quisesse, pá, olha, está-te aqui, pá, o que tu quiseres, porque foi ele que fez esta cena. Mas não só isso, nós acho que se alguém dissesse a outra seleção qualquer, olha, podes ter aquele que é, continua a ser hoje, independentemente da idade que tem, um dos melhores marcadores de todos os clubes em todos os campeonatos, que continua a fazer isto, continua a fazer estas assistências e não é, mete o medo o tumor no coração dos defesas, porque a qualquer altura pode sacar aqui uma cartola. Pá, eu acho que nós já não estamos habituados a não o ter e portanto, pronto, é isso, dizemos, se calhar este gajo, temos um plantel incrível, a verdade é essa. É verdade é essa. Temos um plantel incrível e portanto estamos muito entusiasmados. Não sei quando é que, se calhar este podcast vai sair, nós já somos campeões do mundo, ou então estamos quase a ser, uma das duas vai acontecer. Tomás, muito obrigado. Teríamos muito mais para falar e eventualmente há de ser convidado para um segundo episódio para nós falarmos de muito mais coisas. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado mais do que pela disponibilidade de vir cá, pela disponibilidade de tu teres disposto a tua vida para estes temas, porque essa cena é que é mesmo interessante, não só para a Kolkata, mas para o Despolariza. Nós precisamos cada vez mais pessoas a motivarem isso e a porem estas discussões cá para fora, portanto, obrigado por tudo. Fixe, olha, obrigado pelo convite e é isso, pá, eu hoje em dia não consigo aceitar vir a muitos podcasts, também porque são quase todos em Lisboa, ser no Porto facilita, mas é bom estar deste lado, é bom estar nesta cadeira. Bom, obrigado.